a vossa palavra permanece eternamente, imutável como os céus. A vossa fidelidade mantém-se de geração em geração, como a terra que formastes e permanece. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estava a multidão aglomerada à volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lança aí as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes nesta Basílica da Santíssima Trindade, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, a palavra de Deus agora proclamada fala-nos de vocação, fala-nos do chamamento do profeta Isaías e do chamamento dos discípulos de Jesus. E nesses chamamentos nós descobrimos o dinamismo da nossa vida cristã. Nestes chamamentos encontramos a indicação do caminho que cada um de nós, como cristão, é chamado a percorrer. O evangelista diz-nos, antes de mais, que a multidão se aglomerava à volta de Jesus para escutar as suas palavras e ensinamentos. Isto é, a multidão tinha sede daquelas palavras, queria escutar o que Jesus tinha para lhe dizer. E esta é a primeira indicação importante
Ser cristão é estar com Jesus, é desejar ouvir as suas palavras, é querer escutar o que Ele tem para nos dizer. O que faz de nós cristãos não é uma determinada moral, mas sim a relação com Jesus Cristo através da escuta da sua palavra, através da oração, na participação da Eucaristia ou em muitos outros modos pelos quais Jesus Cristo se vai fazendo presente nas nossas vidas. E reparem, este é um motivo de uma enorme confiança, porque o que nos diz, antes de mais, é que para sermos cristãos não temos de ser impecáveis. Aliás, temos muitas vezes consciência dos nossos limites, dos nossos pecados, às vezes da nossa indignidade. E, no entanto, o que faz de nós cristãos é a relação com Jesus. Não é o facto de sermos impecáveis. Somos desafiados a ser cada vez melhores, sem dúvida. Mas a raiz do nosso ser cristão está na relação que temos com Jesus Cristo. Mesmo que depois reconheçamos humildemente que não conseguimos viver em coerência com essa relação. Em segundo lugar, diz-nos o evangelista que Jesus ordenou a Pedro que lançasse as redes para a pesca. Pedro era um pescador experiente, conhecia muito bem aquele lago. Tinha andado na faina toda a noite sem qualquer resultado. E por isso, Pedro estranha a ordem de Jesus. Estranha, mas apesar de tudo confia. Porque tu o dizes, lançarei as redes. Ser cristão, sermos cristãos, significa confiar como Pedro. Confiar em Jesus Cristo. Sermos cristãos significa deixar-nos conduzir por Jesus, procurando viver de acordo com as suas indicações, com os seus mandamentos, com as orientações que dá para a nossa vida, conscientes de que nem sempre o conseguimos, mas procurando efetivamente viver essa coerência. Confiar em Jesus Cristo, que nos indica o caminho que devemos seguir. Sermos cristãos, em terceiro lugar, significa testemunhar na nossa vida a presença e a ação de Jesus Cristo. Não basta escutar as suas palavras, é necessário que nos tornemos seus anunciadores, arautos da sua boa nova. Não basta experimentar o encontro com Cristo, é preciso que a nossa vida dê testemunho da sua presença, porque só esse testemunho atrai para Jesus Cristo e pode fazer de nós pescadores de homens. E cada um de nós é convidado a concretizar esta missão na vocação específica a que Deus o chamou. Eu como padre, cada um de vós na vocação própria. As nossas vocações, a vocação específica de cada um de nós, são apenas formas de concretização deste que é o chamamento comum. Assim, segundo o Evangelho agora proclamado, o que nos define como cristãos é esta relação com Jesus Cristo. Somos cristãos na medida em que nos dispomos a escutar Jesus e a procurar o encontro com Ele. Somos cristãos na medida em que vivemos de acordo com a sua vontade, ou pelo menos procuramos viver de acordo com a sua vontade, com todos os nossos limites e falhas. Somos cristãos na medida em que nos tornamos anunciadores de Jesus Cristo, sobretudo através do testemunho da nossa vida, das nossas atitudes, comportamentos e opções. Esta foi também a experiência que os pastorinhos de Fátima fizeram e que os tornou um belo exemplo daquilo que o Evangelho hoje nos convida a ser e a fazer. Os santos pastorinhos de Fátima souberam escutar a voz de Deus através do anjo e de Nossa Senhora e procuraram efetivamente o encontro com Jesus Cristo, sobretudo na oração, que passou a ritmar os seus dias, e na Eucaristia, a presença de Jesus escondido. Os santos pastorinhos
procuraram viver de acordo com a vontade de Deus de forma exemplar e assumiram a missão que lhes foi confiada, tornando-se testemunhas da presença de Deus nas suas vidas e testemunhas da mensagem que lhes foi confiada. Eles mostram-nos, a seu modo, o que significa sermos cristãos. Eles são um exemplo vivo do que significa este dinamismo da vida cristã de que nos fala a palavra de Deus. Sabemos que não é fácil. É fácil dizer, mas todos sabemos que não é fácil viver assim. Não é fácil testemunharmos a nossa fé, sobretudo se o ambiente à nossa volta for hostil e nos puser a ridículo. Sabemos que não é fácil, nos nossos comportamentos, ações e opções, sermos transparência de Jesus, sermos presença de Jesus Cristo. Não é fácil hoje, como nunca foi fácil. Não foi fácil para os santos pastorinhos, não foi fácil para Pedro, não foi fácil para o profeta Isaías, como escutámos na primeira leitura. Isaías sentia a sua indignidade diante do chamamento que Deus lhe dirigiu. Tinha plena consciência dos seus limites para a missão que Deus lhe entregava. E confiou. Tal como Pedro confiou. Tal como os santos pastorinhos confiaram. A Pedro, de facto, Jesus exorta à confiança. Não temas. Escutámos no Evangelho. E esta é a exortação que Jesus nos faz também a nós hoje. Sabemos que não é fácil, mas Jesus vai nos dizendo, não temas, não tenhas medo, não estás sozinho. Caros peregrinos, por intercessão de Maria e dos santos pastorinhos de Fátima, peçamos ao Senhor que faça de nós verdadeiros cristãos, isto é, seus discípulos, dispostos a escutá-lo, a segui-lo e a testemunhá-lo na nossa vida. Peçamos-lhe também o dom da confiança nele, pois ele nunca nos abandona e dá-nos permanentemente a força para o testemunharmos.